Vamos lá, vamos iniciar mais uma leitura comentada. A gente está lendo a obra Em Busca da Nova Consciência, e em nossa última leitura, a gente falou um pouquinho sobre a observação da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, para a iluminação, né? Uh, Obviamente, a gente precisa fazer esse processo de sondagem, né, de olhar para os nossos pensamentos, de observá-los, de olhar as nossas emoções, os nossos desejos, sem julgá-los e sempre buscando uma compreensão por meio do questionamento. Se eu estou observando os meus pensamentos, questionar sem julgar por que eu estou tendo esse tipo de pensamento, né? Se eu estou desejando algo, o porquê eu estou desejando isso, né? Esse algo. É algo que me é realmente necessário? Há uma necessidade de realização por meio da obtenção desse algo, ou é um supérfluo, né? Algo supérfluo, algo que não me é fator de soma, não me adiciona nada enquanto ser humano. Às vezes, os nossos desejos, eles são apenas rotas de fugas, né? A gente tem determinados problemas, há um certo nível de consciência sobre esse problema, mas há uma resistência em nós para não resolvermos esse problema. Julgamos que vai ser doloroso, julgamos que vai ser difícil, julgamos incapazes de resolver esse problema, e aí a gente faz aquela atividadezinha do varrer para debaixo do tapete. E esse varrer para debaixo do tapete, um problema que nós não queremos resolver por causa da nossa resistência, da má resistência que atua em nós, vai fazer com que a gente desenvolva hábitos que se tornarão vícios, né? Então, a gente pode, por exemplo, desenvolver vícios alimentares, né? Nem sempre os nossos desejos de ingerir alimentos, de comer, estão ligados realmente à necessidade do corpo de se alimentar, né? Na verdade, não é fome. Esse desejo de comer é um impulso, é um vício e está ligado, muitas das vezes, a uma rota de fuga, né? Eu tenho um problema que eu não quero resolver, que eu tenho medo de resolver, que eu me julgo incapaz de resolver, e essa consciência vai me gerando ansiedades, e essa ansiedade vai me levar a comer por impulso. Então, por isso, a gente precisa olhar esse desejo, olhar esse pensamento e conhecê-lo. Conhecendo, eu posso dominá-lo. Mas o julgamento, ele é totalmente desnecessário nesse caso, né? E ele não serve para muita coisa, a não ser para adicionar, né, mais pensamento, para adicionar mais desejo, para adicionar mais frustração, né? Se eu já estou frustrado com algo que eu sou consciente, algo que eu não consigo resolver por algum motivo, pela minha resistência, pela minha inércia, pela minha preguiça, uh, né? Então, vai adicionando aí mais decepções, certo? Então, nas nossas buscas, né, nós temos sempre que olhar para esses constituintes nossos, esses pensamentos, esses desejos, essas emoções, esses sentimentos, tentando, buscando compreendê-los, né? E, claro, sempre sem julgamento. Nada de argumentar, né? Eu sou assim mesmo,
ou eu estou assim por causa disso ou daquilo, né? Se a gente adiciona um julgamento a um pensamento, a um desejo, a uma emoção, a um sentimento, a mente vai buscar argumentar, vai buscar justificar de alguma forma aquilo. Então, a gente precisa se afastar um pouquinho da subjetividade e observar isso objetivamente, né? O porquê que eu estou com esse desejo agora de ir lá na geladeira se eu já almocei, se eu já jantei, se eu já comi da sobremesa, por que que eu estou com esse desejo de voltar à geladeira e comer o restante da sobremesa? Então, a gente precisa sempre estar ali averiguando as nossas ações, as nossas reações, o nosso sentimento, o nosso pensamento, verificar sempre se ele está de acordo com as nossas necessidades ou não. Se há uma energia por trás desse pensamento, dessa emoção, desse sentimento, que é por nós desconhecido, que está nos impulsionando a essa busca material, né? Nós devemos nos conhecer nesse sentido para buscar um movimento, um direcionamento contrário a esse que eu citei, né? Essa energia que ainda é por nós desconhecida, uma das, né, que atua em nós, principalmente quando a gente já está no despertar, ela precisa ser sempre intuída e nos impulsionar para uma busca espiritual. Se há uma energia desconhecida nos impulsionando para uma busca material, para satisfação de aspectos nossos materiais, então isso está errado em nós. Precisamos, então, conhecer isso para poder dominar. Lendo, então, o parágrafo que nós encerramos na leitura passada, novamente sem argumentar ou justificar, afastando a subjetividade e observando objetivamente, averiguamos se essa nossa reação, sentimento ou pensamento está de acordo com a energia desconhecida, mas intuída, que nos impulsiona para a busca espiritual. Então, neste momento, nossa consciência ganha um pouco de amplitude, ainda que a neutralidade seja mínima. Nesse microinstante de avaliação neutra, nossa consciência é impulsionada pela força que está em nossa busca espiritual. Dito de outra maneira, essa consciência é impulsionada ou sustentada pelo espírito que está em nós. Esse foi o último parágrafo da nossa leitura. Dando sequência, esse processo é lento, pois o automatismo, os comportamentos de automanutenção existentes falam muito alto. Mas lento não quer dizer impossível. Aliás, uma das armadilhas mais eficientes para prender uma consciência que quer se libertar é dizer para si mesmo: isso não é para mim. Vamos lembrar que nossas principais barreiras são constituídas por nós mesmos, né? A nossa mente que vai colocar argumentos para os quais nós não estamos preparados, e aí a gente vai acabar dando razão a ela, né? Então, dizer para si que eu não consigo, eu não dou conta, isso não é para mim, é o principal empecilho para que você não avance no caminho, no seu caminho espiritual. Não consigo fazer isso hoje e talvez nunca consiga. Também é uma outra forma de você se auto-sabotar, né? A força, a vontade, a coragem, essas virtudes todas estão dentro de nós, ainda que elas estejam em latência, precisando serem despertadas, elas existem em nós. Se nós começarmos a dizer para nós mesmos que não conseguimos e que talvez nunca a gente consiga, a gente obviamente não vai sair do lugar. A gente vai fazer, às vezes, do humano rocha, né? Vamos ficar ali na inércia, vamos ficar ali
na resistência, se realizando com essa inércia, ou seja, parados, sem ação e resistindo ao processo de mudança que está em latência dentro de nós. Na medida em que se insiste nessa autoobservação, cada um no seu ritmo, sem paradigmas externos que sirvam de falsos modelos, então, a passos lentos, mas firmes, se fortalece esse espaço de consciência que está no campo da neutralidade. Ou seja, a gente precisa desenvolver um certo nível de consciência para o fato de que nós precisamos nos conhecer para que, então, a nossa consciência mais elevada possa se manifestar em nós. A partir disso, então, com disciplina, com constância e com perseverança, a gente vai avançando um passo a cada vez no caminho e partindo, então, dessa autoobservação que a gente vai fazer, né? Por que que eu estou pensando isso? Por que que eu estou sentindo? Por que que eu estou desejando isso? Por que que eu estou me expressando dessa forma? Por que que eu estou agindo? Por que que eu estou falando isso? Né? Então, a partir da observação, dos questionamentos que vamos fazer, cada um no seu ritmo, sem estar olhando para fora, mirando um modelo, né? Aquele fulano lá, ele é dessa forma, eu vou fazer exatamente o que ele fez para que eu também fique como ele, para que eu me torne igual. Né? Então, sem esse paradigma externo, olhe para você e procure, mergulhando na sua consciência, estabelecer o seu padrão, porque cada um de nós temos o nosso ritmo de despertar, de caminhar. Né? Então, com esses passos lentos, mas sempre baseados na decisão mental, na vontade, na disciplina no plano externo, a gente vai fortalecendo, então, essa consciência que será sempre e precisará sempre ser neutra, ou seja, longe de qualquer subjetivismo, longe de qualquer julgamento. Esse é o processo do solve. O dissolver, que dissolve todas as situações nas quais a percepção da nossa consciência está presa, identificada e limitada. A gente, então, precisa ter esses dois processos. Esse processo do olhar para si, sem julgamento, sem subjetivismo, para nos conhecermos e, assim, dominarmos, e, aos poucos, de irmos dissolvendo essas barreiras que a gente vai internalizando ao longo da vida, que vai prendendo a nossa consciência, esses modelos externos que nos são colocados por meio da história, da cultura, das vivências, das experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, que vai prendendo a nossa consciência, que vai fazendo com que ela fique identificada consigo mesma. O solvente é a imagem do espírito refletido em nossa consciência, agindo como agente de dissolução. Esta imagem é o que na escola chamamos de anseio, um desejo de transformar nossa consciência egocêntrica através de uma força que já se encontra em nós mesmos e que precisa ser despertada. Ou seja, o elemento que fará com que nós abandonemos totalmente essa identificação nossa conosco mesmo, com a nossa exterioridade, com essa nossa casca que envolve o nosso espírito, essa matéria mais grosseira que envolve o nosso eu superior. Então, ele está dentro de nós, essa punção está dentro de nós, e ela vai ser manifestada num desejo de transformar-se. E a partir daí, então, acontecerá esse despertar. E o que é o coagula? É a construção desses momentos neutros, de um novo estado de percepção que, por nada julgar como bem ou como mal, se orienta pela terceira faculdade da consciência, que é a neutralidade.
Então, quando nós conseguimos nos afastar do julgamento, né, de pesar tudo o que se passa conosco em nosso interior, como bem ou como mal, quando a gente assume a neutralidade, então a gente está orientado para esse nosso despertar, essa nova percepção consciencial, que é a percepção neutra da realidade. O estado de neutralidade não deve ser confundido de forma alguma com frieza ou indiferença. Muito se fala na sociedade atual a respeito dessa observação neutra, que tem seu valor e com certeza fortalece o poder da observação objetiva da consciência sobre a própria consciência. A diferença entre o que a escola propõe e esses métodos de que estamos falando, aqui é simples, mas fundamental. É preciso saber com clareza qual é o pano de fundo que baliza a autoobservação. Ou seja, é preciso conhecer muito bem a motivação que te leva ao desejo de querer se transformar. Porque muitas das vezes a gente vai manifestar esse desejo de transformação e vai empreender essa busca de transformar-se ou de ser percebido como alguém diferente por vaidade, né? E aí há uma armadilha que pode nos capturar. O motivo da transformação deve ser a transformação como um fim, né, em si mesma. Ou seja, eu devo transformar a minha consciência pelo novo estado de consciência, pela nova consciência, e não pelo que poderá vir com ela. Existem duas possibilidades, portanto, dois caminhos. O primeiro consiste em melhorar sua vida, diminuir seu estresse, melhorar seus relacionamentos e outros objetivos semelhantes. Isso está muito mais ligado ao existir. Isso está muito mais ligado à existência material. O segundo diz respeito à transformação da sua vida a partir de um impulso da busca espiritual, usando o incômodo que as perguntas e a busca interna lhe causam como ponto de apoio para a alavanca que muda o eixo da consciência. Ou seja, num primeiro plano, numa primeira possibilidade, eu vou buscar a realização da existência como motivo para a vida, né? Melhorando o meu ambiente de trabalho, melhorando o meu ambiente familiar, melhorando o relacionamento. Ou seja, eu não estou preocupado, de fato, com o desenvolvimento de uma vida espiritual, mas de melhorar coisas ligadas a essa existência material, né? Não tem um propósito de uma elevação, né? Um segundo plano, uma segunda possibilidade aí, né? Eu vou me afastar do lugar de conforto, né? Essa primeira possibilidade, melhorar a vida, melhorar o relacionamento, diminuir estresse, etc. e tal, tem muito a ver com manter o meu lugar de conforto, né? Viver a minha vida o mais confortável possível com o menos esforço, o menor esforço que eu puder empreender. Já a segunda possibilidade, que é motivada por uma busca de melhoria interna, por uma busca, um impulso pelo desenvolvimento de uma vida espiritual, vai levar em consideração a busca, o questionamento, né? A busca por saber, por conhecer quem realmente é, e não há outra forma de fazer isso a não ser questionar-se. Então, o desconforto das perguntas, o desconforto da busca vai ser rotineiro. Porém,
vai ser também o ponto de apoio, a mola propulsora para que, então, a gente consiga mudar, transformar essa consciência, desenvolver uma nova consciência. É importante deixar claro que não estamos dizendo que você não deve exercer o primeiro método, pois é possível, sim, ganhar certa observação neutra através daquelas ferramentas. Mas a grande questão é que essas ferramentas sozinhas não contribuem para a transformação da consciência. Em outras palavras, existe um anseio por melhorar a vida humana nesta ordem de natureza, o que, obviamente, tem seu valor do ponto de vista dialético e está ao alcance de qualquer pessoa bem intencionada. Ocorre que isto não basta aos buscadores que anseiam por resolver o enigma da vida. Ou seja, a gente pode, sim, através do autoconhecimento, né, olhando para si, dissolvendo os modelos exteriores, dissolvendo os paradigmas interiores, ou seja, aquilo que está posto como sucesso, como bem-estar, né? A gente pode, sim, desenvolver, por meio desse autoconhecimento, uma melhoria na nossa vida, uma diminuição do estresse, uma elevação do nosso bem-estar, né? Melhoria do nosso convívio no trabalho, no ambiente familiar e assim por diante. Mas, contudo, que isso não seja somente a finalidade de um autoconhecimento, que a finalidade seja o desenvolvimento de uma vida interior, de fato, né? Que a nossa vida seja melhorada, a gente tenha mais bem-estar no nosso dia a dia, a gente tenha melhores relacionamentos, mas que também a gente consiga entender o propósito da nossa vida, o propósito da nossa caminhada, para que a nossa caminhada não seja vazia, para que no final da vida a gente não chegue à conclusão de que desperdiçou o tempo que teve. No primeiro caso, tentamos resolver os problemas da vida com as mesmas condições que os criaram. No segundo caso, buscamos resolver os problemas com outras condições que não são as mesmas da vida comum que as gerou. Essas outras condições são as imagens espirituais que falam em nosso coração como um desejo indefinido por uma vida superior, que nem mesmo os superlativos mais fortes de nossa língua são capazes de descrever em sua plenitude. Eternidade, omnisciência, ubiquidade, amor eterno, etc. e tal. Veja bem, o que ele está dizendo aqui é que quando a gente busca resolver os nossos problemas cotidianos, compreendendo os motivos que o geraram com base nessa nossa vida cotidiana, ou seja, um problema de relacionamento no trabalho, eu posso simplesmente ignorar, eu posso varrer para debaixo do tapete, ou eu posso atuar conscientemente para entender as causas e resolver, então, os problemas que causam esse efeito, né, de convívio no meu trabalho. No entanto, isso jamais vai me levar, de fato, a viver uma vida virtuosa, a desenvolver valores, virtudes e desenvolver sabedoria. É preciso que eu esteja realmente desejoso, que eu esteja realmente disciplinado nessa busca interior para desenvolver esses bens imateriais, porque um convívio no trabalho, um convívio familiar harmônico faz bem a nós, a todos nós, deve ser buscado, sim, mas se ele não estiver fundamentado, se essa busca não estiver fundamentada em algo atemporal, em algo que não é abalado pelas questões da própria vida, de nada vai adiantar. Né? A professora Lucilena Galvão dá um exemplo disso para a gente muito interessante. Pegamos como exemplo uma mesa, 4 pés, coloquemos uma escultura em cima. Enquanto essa mesa estiver apoiada nesses 4 pés, essa escultura estará ali
sustentada. Corta um pé da mesa, essa mesa vai cair, obviamente essa escultura cairá e se espatifará. Agora, se a gente pensar o seguinte, passamos uma corda, um fio, furemos, coloquemos um gancho no teto, amarremos essa escultura. Agora vamos lá, cortemos uma das pernas da mesa. A mesa, obviamente, cairá, mas a escultura, por ela estar fixada no alto, no teto, ela permanecerá ali sem cair. Então, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Se eu identifico ali no meu dia a dia um probleminha de convivência familiar, que está me trazendo estresse, que está me trazendo dor, que está me trazendo um certo sofrimento, e eu vou olhando para isso, compreendo o motivo disso e vou corrigindo isso para que não aconteça mais. Pode ser que esse problema em específico ele seja corrigido e não aconteça mais. Mas como ele está com base, aí ele está sustentado por uma mesa, se você tira um outro pé da mesa, que não esse que você já conhece, você vai começar a ter outros problemas, né? À medida que, se você se sustenta, se você busca resolver esse problema de convivência, sustentado por uma ideia temporal, por uma virtude, por exemplo, né? Essa virtude, por ela ser uma ideia, ela estar elevada, ela pertencer ao alto, jamais se desfará, ela te sustentará em meio a outros problemas, certo? Então, é mais ou menos isso que a gente deve pensar. Essa motivação, ela deve ser uma busca pelo desenvolvimento de uma vida interior, baseada em ideias, baseadas em virtudes, baseada em valores, baseada em sabedoria, pois esses aspectos, essas condições, elas jamais cairão, elas jamais nos permitirá cair. Essas imagens são um reflexo do espírito que já está em nós, mas se confundem com as milhares que também formam o que chamamos de ego identificado. Portanto, se nós aventurarmos nesse caminho de descoberta interior, impulsionados e iluminados pela força da busca espiritual que lateja em nosso ser, estaremos, por um lado, desmascarando as identificações que nos prendem ao que é externo e, por outro lado, fortalecendo o poder de neutralização da nossa consciência e aumentando o seu nível vibratório de percepção. Ou seja, a gente tem uma consciência ligada a um ego identificado. Eu sou assim, eu nasci assim, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente pensa que foi construído ao longo do tempo, né? Bom, se a gente então começar a iluminar essa identificação ou essas identificações, esse ego identificado, com essa consciência mais superior, a gente vai então tirando os véus e a gente vai perceber aos poucos que isso que a gente pensa que na verdade, foi construído por exterioridades, pela sociedade, por aquilo que a sociedade diz que devemos ser, e não porque nós verdadeiramente somos, né? A sociedade tem lá os seus moldes, né? As suas caixas, e a gente acaba entrando dentro dessas caixas, né? Então, essa busca espiritual nossa, quando encarada com disciplina e quando desejada, quando implementada com verdade, ela vai permitir que nós possamos nos olhar e identificar, isso daqui não é o que eu sou, isso daqui foi construído, isso daqui eu internalizei por causa da religião que eu frequentei ou que eu frequento. Isso daqui foi internalizado por causa da escola que eu frequentei. Isso daqui está internalizado, fazendo parte
dessa casca que eu penso que é o que eu sou, por causa do grupo ao qual eu pertenço. E essa matéria ela precisa ser retirada, né? Nada vai retirar essas máscaras, esses véus, e revelar o que realmente somos, quem realmente somos, senão a neutralização da consciência que opera baseada nesse ego identificado. Em resumo, esse é o solve et coagula dos alquimistas. A dissolução de um estado de consciência egocêntrico, ou seja, você vai desfazer essa consciência, né, que é identificada, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou continuar sendo assim, né? Então, você vai retirando essas máscaras, esses véus. Então, esse é o que eles vão chamar de solve e coagula. Né? A dissolução dessa consciência egocêntrica em paralelo com a construção da nova consciência que, obviamente, não é egocêntrica, não é identificada com esse mundo exterior. Né? Ou seja, ela vai realmente descobrir aquilo que verdadeiramente é e vai viver segundo aquilo que realmente é, segundo esse centro verdadeiro. Então, aqui é colocado como um novo poder. Todos os materiais de construção necessários estão dentro de nós. Nossos pensamentos, sentimentos e reações são os combustíveis do fogo alquímico, o atanor, onde arde o fogo da consciência. Então, sentimentos, pensamentos, desejos, emoções, ações, reações, são tudo o que nós precisamos para que realmente a gente possa mudar. Então, por isso que a gente tem que sondar tudo isso, sentimentos, emoções, desejos, pensamentos, reações, ações, sem julgamento, para entendê-los, compreendê-los e aí dominá-los, e não eles nos dominarem. E o produto dessa transformação é a liberdade de consciência, que se desliga dos problemas por se colocar acima deles. Né? A gente se move guiados por problemas. Né? A gente vai trabalhar porque precisa pagar, a gente vai trabalhar porque precisa sobreviver, e isso acaba sendo o grande motivo, o grande motor da nossa vida, quando não deveria ser, quando a nossa vida realmente deveria ser fundamentada por algo maior, por algo acima de tudo isso. Né? E o produto dessa transformação é a liberdade de consciência, que se desliga dos problemas por se colocar acima deles. Enquanto a nossa consciência estiver sendo movida pelos problemas da vida cotidiana, a gente vai estar imerso, a gente vai estar mergulhado nos problemas da vida cotidiana. Quando a gente se desligar deles, então a gente vai conseguir se posicionar acima. Tudo continua igual em nossa vida exterior. A roda da vida continua a girar, com todas as suas pendências e desafios, mas internamente tudo se transforma. Ou seja, você vai continuar tendo fome, você vai ter que continuar trabalhando para se sustentar, para sobreviver, você vai continuar se movendo na vida, mas a sua movimentação na vida não vai ser mais guiada por esses problemas. Né? Esses problemas estarão abaixo da sua zona de atuação. Ou seja, se você perder o emprego, se você ficar desempregado, você vai ter uma série de problemas, mas isso não, obviamente, lhe tirará do seu centro, não roubará de você mesmo se você se posicionar acima desse problema. Né? Nesse novo estado de percepção, o conflito é desfeito, pois vai paulatinamente diminuindo a distância entre o que deve ser e o que de fato somos, à medida que o sopro do Espírito fala em nós. À medida que a gente vai se conhecendo, à medida que a gente conhece, por exemplo, um pensamento que a gente tem cíclico ali, que fica rodando, rodando, volta e vai e volta novamente, e isso não para nunca, essa espiral não para nunca.
um padrão rotineiro de emoções, um padrão de desejo rotineiro que nos causa sofrimento, à medida que a gente vai conhecendo isso, vai entendendo a movimentação dele, como ele nos prende, né? À medida que a gente conhece, que a gente ilumina isso, isso deixa de ter importância. Pode até continuar existindo em nós, mas, obviamente, a nossa vida não estará pautada pela realização desse desejo ou pela realização desse pensamento. Se você está buscando com sinceridade os caminhos do Espírito, tenha certeza de que o mais importante já está em você. Se você sempre esteve, a voz do Espírito, confie em sua busca espiritual. Saiba que todos os elementos do laboratório alquímico estão preparados no caminho que você intuitivamente já sabe que existe. Confie no Espírito que lateja em seu coração, pois ele também confia em você, pois ele é você. Que essa confiança se traduza em uma mudança efetiva em sua vida. Assim, encerrado o capítulo 5 do livro. Parece que tudo fica muito abstrato, muito difícil da gente compreender, mas o caminho é simples. Sondar ações, reações, emoções, sentimentos, pensamentos e desejos. E começar a questionar, mas sem julgar. Eu tenho esse pensamento, isso é bom. Eu tenho esse outro pensamento, isso é mal. Ou eu tenho esse desejo, isso não é mal. Não, ter desejo, ter pensamento, ter emoções, ter sentimentos, não é nem bom e nem mal. O direcionamento dele na nossa ação é que pode ser mal ou bom. Então, a gente precisa despertar essa consciência, né? Não significa que ter um pensamento é ruim ou bom. Deixar o pensamento ir sem julgar, né? Deixar a emoção ir sem julgar. Deixar ela ir sem nos dominar, sem pautar a nossa ação, a nossa reação. Esse é o caminho. À medida que a gente vai, então, olhando, sondando isso, por que eu estou reagindo dessa forma? É por causa dessa emoção que eu estou tendo. É por causa desse pensamento. Então, eu estou tendo essa ação por causa desse desejo, né? E aí eu posso, então, redirecionar, né? Se esse caminho que está aqui, ele não conduz para o meu ideal humano, eu posso, então, baseado nessa sondagem, direcionar, me redirecionar, né? Deixar esses pensamentos, então, irem sem que eles atravessem o meu emocional, atravessem o meu energético e cheguem ao plano físico. Então, a força para empreender essa mudança, todos os elementos que a gente precisa para ter uma consciência mais elevada, que é disso que fala o livro, né, está dentro de nós. O porquê nós, então, não a utilizamos? Porque a gente fica muito preso ao que é externo. A gente olha muito para fora de nós. A gente fica buscando os motivos, as razões para que tudo o que acontece conosco fora de nós, quando esses motivos estão dentro de nós. As coisas que acontecem conosco têm origem em nós, única e exclusivamente. Então, a gente precisa conhecer para, então, dominar. Essa é a chave. Bom, era isso por hoje, o que tinha a dizer. Ficamos por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar para a gente agora. Se não, meu muito obrigado. E a gente se vê numa nossa próxima leitura comentada, que será o capítulo 6
transformar chumbo em ouro do espírito. Muito obrigado por estar conosco aqui, os que estiveram presentes, e os que não tiveram, tenho certeza, assistirão ao vídeo depois. É para isso que a gente faz a gravação e disponibiliza. Perguntas podem ser enviadas posteriormente no meu WhatsApp ou deixadas aí na plataforma e eu terei o maior prazer em responder. A gente faz o possível para comentar, ler e comentar, né, de acordo com a nossa estatura moral e espiritual. Nosso muito obrigado, fiquem todos em paz e na sua busca interior, na sua busca por uma vida espiritual verdadeira. Tchau, tchau.